Bem-vindos a bordo do podcast da Contrip, primeiro episódio. O podcast chama Onboard. Ele tem como proposta e propósito fazer com que você, empresário, executivo, gestor de negócios, que você alce voos mais altos, faça bons negócios. E para esse primeiro episódio, eu acho que a gente já abre com chave de ouro. A gente traz aqui um cara que é referência no mundo dos negócios, que é empreendedor desde pequenininho, empreendeu com a X-Tech, sócio da VTEX, fundador da G4 Educação, enfim, escritor, né? Bora Varejo, Bora Vender, Todos Somos Uma Marca. Recomendo todos esses livros para vocês, recomendo de verdade. Um educador de educação executiva, advisor da Contrip, faz a Contrip gerar bons negócios, excelentes conexões e voar mais alto. E mais do que tudo isso, marido da Manu, pai da Antonella. Bem-vindo, Alfredo Soares. E aí, Brunão, tudo bem, cara? Oi. Prazer estar aqui. Agradecer pela oportunidade, agradecer pela parceria, pelo carinho da Contrip, de todo o grupo também, com a minha família, com a minha história, comigo. São já quase 4 anos de parceria, de amizade. Muito feliz de estar aqui no primeiro episódio, podendo contar um pouquinho como eu transformei viagens em bons negócios aí. Pô, Tamo junto. que legal, Alfredo. Antes de mais nada, assim, a gente olha para você, o propósito aqui é trazer conteúdo para a galera, conteúdo relevante, sobre negócios, não necessariamente sobre viagem, porque a Contrip a gente está junto, eles veem vocês nos anúncios, você nos anúncios e tal, mas é levar conteúdo relevante para essa galera, cara, trazer um pouco do seu conhecimento, o que couber aqui no espaço, porque o conhecimento é muito vasto, vocês têm que ter o Alfredo próximo dos negócios de vocês. A pauta que a gente escolheu aqui, cara, é falar de growth na era da IA. Você é um cara de growth, sempre foi, é um cara que fez negócios estourarem aí, mas eu queria começar lá atrás com os aprendizados do Alfredo, porque eu acho que muita gente lá que está assistindo a gente dá algumas pancadas e tal, desde a época da X-Tech. Queria tentar fazer algumas perguntas que talvez você não tenha falado ainda, mas conta aí, cara, quais foram os principais desafios naquela época que você era um empreendedor em tecnologia, antes de tecnologia ser sexy, você já tinha essa visão, né, cara? E não era sexy ainda. E, cara, você falou, não, eu vou aqui e chegou onde chegou. Fala pra galera. Cara, eu acho que quando eu olho para trás ali, eu vou tentar aqui ao vivo lembrar desses momentos de inflexão ali, desses desafios que eu tive em diferentes fases de negócio. Eu acho que quem está assistindo a gente é empreendedor, vai poder talvez se associar, vai associar um pouco esses momentos, vai falar, pô, realmente isso aí é um momento que todo mundo passa, né? Eu acho que o primeiro momento eu sempre tive uma característica muito comercial. Então, vender não era um problema. Sim. Mas eu lembro que assim que eu comecei a vender, eu tinha um problema muito sério, que era vender para quem eu não conhecia. Então, quando eu comecei, eu era muito puxado pela minha zona de conforto de vender para as pessoas do meu bairro, de vender para as pessoas que eu conhecia. Então, eu achava que aquele ali era o meu mercado endereçado. Então, na minha cabeça, eu tentava criar uma ideia, quando eu estava começando a empreender, que as pessoas que eu conhecessem, que o bairro que eu morava, suportaria aquela ideia e as pessoas queriam comprar. Certo. Então, eu tinha uma limitação de visão. Por quê? Porque eu só conseguia criar, usar minha mentalidade, a minha cabeça, aonde eu alcançava. E eu acho que isso é um problema da maioria das pessoas. Elas querem, na verdade, pegar o que elas conhecem, o que elas enxergam e criar oportunidade em cima disso. Isso torna o teu sonho
limitado. E eu lembro do dia que eu decolei no avião para um jogo de polo aquático em São Paulo, e eu já estava trabalhando, e aí eu olhei da janela do avião e falei assim, cara, olha a quantidade de luz acesa lá embaixo. Cada luz dessa tem potencial de comprar alguma coisa que eu vendo. Pô, não é possível que eu não consiga vender 1000 sites, 100 sites. Isso aqui é só São Paulo. Imagina o Brasil todo, imagina o mundo todo. Então eu lembro desse momento no avião, que foi o momento que eu considero que a minha ambição foi ampliada. A minha visão foi amplificada. A visão, isso. Então eu comecei a falar assim, cara, eu não preciso. E aí o dia que essa nova mentalidade se transformou em ação foi na Feira do Empreendedor do Sebrae, no Rio de Janeiro, dia 15 de dezembro de 2015. Marcou mesmo. A gente patrocinou, eu me lembro de receber um e-mail marketing do Sebrae, últimos estandes, R$ 3.200, paguem 6 vezes no cartão. Aí eu falei, cara, 30 mil pessoas, R$ 3.200, o stand pronto. Cara, eu cobro num site hoje R$ 3.890. Vai dar ROI. Falei, cara, se eu vender um, tá pago. Falei, vamos tentar. Fechei. E ali foi a primeira vez que eu comecei a vender para pessoas que não me conheciam. E eu comecei a entender que dá para pensar maior, dá para ser mais agressivo, dá para ser muito diferente. Expandir visão, né? Eu lembro desse primeiro desafio. Depois, você começa a crescer, e eu acho que o segundo desafio, quando você começa a ganhar dinheiro e tua empresa prosperar, é o desafio da PF e a PJ. É a maturidade de você separar o que é pessoa física e o que é pessoa jurídica. Na gestão. É você entender que você precisa construir uma empresa rica e não enriquecer usando a tua empresa. Perfeito. Porque tem muita gente que enriquece usando a empresa e a empresa sempre fica pobre. Então você vai ter um crescimento previsível. É diferente quando você faz uma empresa rica e a empresa cada vez te enriquece mais. Então eu lembro desse segundo grande desafio que o meu primo, que hoje trabalha com o Juliano da Aldas, ele me ajudou com uma consultoria financeira na época, ele trabalhava na área financeira da Protege, e aí ele me ajudou a trazer essa mentalidade. Ainda na X-Tech, isso? No Marketing Shop para X-Tech, foi ali na transição. Tá. Então esse foi outro ponto. Depois eu vi um vídeo, tô indo no... Vai, vambora. É isso que a gente quer. Depois eu vi um vídeo do Bill Gates falando assim, se você faz uma solução que as pessoas ganham dinheiro com ela, as pessoas vão dar um jeito de fazer rico. E foi nesse momento que a minha chave de parar de ser um prestador de serviço e criar tecnologia para mim, eu comecei a parar e criar tecnologia para os outros. Pode falar. A reflexão era, quando você fizer uma solução para os outros ganharem dinheiro, os outros vão dar um jeito de fazer ganhar dinheiro. Perfeito. Que é a história do Excel, do PowerPoint, da Microsoft. E ali naquele momento virou essa chave. Eu falo, cara, eu tô querendo criar coisa para melhorar o meu trabalho. Eu não tô construindo coisas para melhorar o trabalho dos outros. E ali nasce a X-Tech. Massa. Ali eu paro de desenvolver um software para minha empresa e começo a desenvolver um software para outros designers e agências trabalharem e ganharem dinheiro. Virtual. Perfeito. Vou fazer para eles ganharem dinheiro. E ali começa uma virada de chave muito importante. Depois eu acho que o grande desafio é o desafio de time. É você entender como é que você incentiva, como é que você motiva, como é que você retém, como é que você alinha, como é que você cria cultura. Então acho que tem esse exercício, né? Não, acho que tem até um trecho do Flávio Augusto hoje numa entrevista com o Marçal muito legal que ele fala, cara, primeiro você tem que saber vender, mano. Se você souber vender, você nunca morre de fome. Perfeito. Depois que você sabe vender, você precisa aprender a liderar, a ser líder. Depois que você é líder, você também você vai crescer e vai se tornar milionário.
Agora, quando você aprende a formar novos líderes, é o terceiro estágio, que é onde você realmente, se acertar, pode virar bilionário, né? Então, como líder, quando você vira líder, você pode virar milionário. Aí quando se você aprender a liderar negócio, você vai, ganhar muito dinheiro. Certo. Agora, se você aprender a formar novos líderes que vão liderar negócios, você vira exponencial. É muito grande. Então, legal. Eu acho que essa é uma trade legal. Então, esse foi o desafio, esse desafio do produto. Depois, quando quer escalar um negócio de tecnologia, você tem o desafio da infraestrutura, que é você conseguir ser estratégico, é você largar o empreendedor e ser gestor. É você ter previsibilidade, é você trabalhar por um plano e não por uma porrada de ideia e vontade. E aí eu acho que o outro nível desse é, sem sombra de dúvidas, esse desafio de, cara, formar novos líderes, de foco, de dizer não, de ficar no teu core. Eu acho que também esse é um desafio. Então, olhando para minha trajetória, eu acho que esses são alguns pontos, pilares aí que eu lembro, assim, que foram... Tô falando de pontos de inflexões que, mudaram o jogo, que... Subiu oitava. Mexeram na minha vida, no meu nível, entendeu? Eu fui subindo os degraus da vida, exatamente nesse time. Pô, que legal. Você traz... Bom, você é um especialista nisso e o primeiro ponto que você traz é saber vender. E aí eu sei que é uma pergunta de alguns $1 bilhões aí. O que é saber vender, cara? Deixa eu só contextualizar, enquanto você pensa como que você vai receber isso. Eu tô ligado. A gente fez o Contrip Insights para clientes, alguns clientes aí, Contrip, enfim, trouxemos o Alfredo como advisor para uma conversa, uma mesa, foi muito legal muito esse legal. Dia. E você pegou um Moleskine que estava ali, você lembra disso? E eu sou o Semon, né, cara? Eu procuro criatividade. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco de criatividade, IA e tal, que é a pauta da conversa. E você vendeu Na verdade, você não vendeu, você fez os caras comprarem o Moleskine, né? E aí, se você quiser repetir como que você fez também, fica à vontade. Mas o que é saber vender, cara? Que é esse primeiro passo, né, cara? Saber vender. Bom, essa dinâmica do Moleskine, eu vou deixar para os clientes Contrip no próximo Contrip Insights verem presencialmente. É isso aí. Mas é o seguinte, né? Você primeiro tem a venda da disposição, o tipo de venda de, cara, quanto mais pessoas você visitar, quanto mais você ligar, quanto mais anúncios você rodar, você vai, cara, tiro de canhão e vai, converter e vai indo na pressão. Certo. Você tem a venda por necessidade. Então, né, eu chamo, venda por contexto. Então, o cara, ele tá no aeroporto. Então, não adianta ter um anúncio da Contrip no aeroporto. O cara já comprou a viagem. Não tem mais a necessidade. Mas beleza, mas o teu público tá lá. O cara que tá lá viaja. Então, o cara conhecer pode alertar para a próxima compra. Então, tem muito essa venda por contexto. Aí você tem a venda por spin selling, né? Que é, cara, quando você cria uma necessidade. E eu acredito muito hoje numa nova venda que está acontecendo, que é a venda por educação mesmo, que é você passar uma informação para o teu cliente. Formar ele, mais do que informar. No final do dia, você ser útil para ele, você passar uma informação para ele e conectar aquela informação, né, aquela vontade, aquele desejo, aquela necessidade com um produto. Massa. Por quê? Eu acredito nisso. Porque o cliente está mais inteligente, o cliente tem acesso a muita informação. Então, a gente precisa começar a dar utilidade, a dar coerência para os produtos. E muitas vezes você não precisa falar da qualidade técnica, do preço, da ficha técnica, da forma de uso. Você tem que falar, cara, por que você tem que usar esse caderno? E aí o exemplo, né, vou deixar o spoiler aqui, porque se você quer longevidade, você precisa ter o teu sono bom. Se você quer dormir bem, o teu telefone tem que ficar a 2 metros da tua cama. E na hora de dormir, existe um evento que todo mundo, lembra de alguma coisa, tem alguma ideia. Então, cara, se você tem alguma ideia dormindo, se você tem a memória boa quando você acorda, você precisa anotar isso. E para você anotar, se o teu telefone ele tem que ficar a 2 metros da tua cama, você precisa de um caderno que foi feito para você anotar os teus insights na hora. Você não deu spoiler, você contou a parada. Resumir, né? Ao vivo você vai entender mais. Massa, ao vivo mas outra história. O que significa isso?
Você pode falar o que interessa pro seu cliente sem falar do teu produto para chegar até o teu cliente e criar um momento de compra. Perfeito. Então, o que é vender? Vender é a capacidade de você observar o teu cliente, fazer as perguntas certas, matematicalizar a resposta e criar formas de se comunicar com ele, criando coerência entre o momento do teu cliente, a necessidade do teu produto e o benefício que no final do dia ele vai conseguir capturar de valor. Matemática. É isso. Para qualquer negócio. Essa é a parada. Ah, eu vendo brigadeiro no sinal. Beleza. Você vende mais em que horário? Você vender brigadeiro de manhã é para o cara levar para o trabalho para depois do almoço. Você vender brigadeiro antes do almoço é você vender a sobremesa. Você vender brigadeiro pós-almoço é desejo total. Perfeito. Você vender brigadeiro na volta para casa é para o cara ou comemorar o dia maravilhoso que ele tem ou afogar as mágoas do dia péssimo que ele tem. Perfeito. Então, cada momento, vender brigadeiro na saída da academia é um motivo, vender brigadeiro no sinal perto de um prédio... Então, assim, se eu fosse vender brigadeiro no sinal, com a mentalidade desse vendedor profissional, eu falaria assim, quem tem mais capacidade de comprar meu brigadeiro? O cara que trabalha numa empresa que tem no Starbucks, no Google, que tem lá uma porrada de coisa, ou o cara que é funcionário público? Quem psicologicamente se cuida mais e come mais doce? Um funcionário público ou o cara que trabalha numa startup moderna, novinho, que, se preocupa muito mais com a saúde? Então eu pensaria em tudo, entendeu? Não seria, vou vender aqui porque aqui passa muito carro. Quando eu vou no carro, qual o carro compra mais? O carro que tá com mais gente ou menos gente? Quando tem mulher ou quando tem homem? Quando o carro é chique ou quando o carro é mais popular? Então eu pensaria numa série de fatores e características para otimizar minha oferta para quem é mais o meu ICP. Ah, mas todo mundo pode comprar um brigadeiro. Mas se eu for mais assertivo, eu consigo precificar o meu produto melhor, ter menos tempo de ciclo de venda. E a lógica é, beleza, então eu visito 100, eu bato em 100 carros para vender para 30 carros, uma média de 4 brigadeiros por carro. Tá, e o que eu estou fazendo com esses 30 carros que compram para esses caras me comprarem de novo? Eles são carros que passam ali todo dia, o mesmo carro? Eles são carros que eles têm potencial de comprar o brigadeiro no delivery em casa? Então, será que se ele me comprar o brigadeiro, eu pego e falo assim, olha, R$10, 4 brigadeiro. Se você comprar meu brigadeiro, eu te dou R$20 para tu fazer um pedido de delivery. Só que pronto, o cara tá comprando 10, levando 20, só que agora eu tô comprando um usuário para lá na frente, sim, esse cara me fazer um pedido que vai estar lá na regra de R$100, ou seja, eu tô diminuindo a minha margem, mas eu tô começando a atender aquele cara no delivery dele. Um pedido no novo canal. No novo canal, um pedido maior. Que o cara tem quantos aniversários no ano ou eventos que ele pode me pedir brigadeiro, sim, caso meu brigadeiro seja muito bom. Ou seja, eu tô transformando uma venda no sinal numa venda recorrente onde eu vou extrair valor do cliente no tempo. Será que não vale? E para isso ele precisa entender o comportamento de compra, de potencial de cada pessoa que ele Então, o que eu falo é, não importa, você tem tecnologia, você tem inteligência artificial, você tem sites, tem tudo. Mas se você não forjar uma mentalidade de vendedor profissional, onde você entende psicologia e matemática, para você poder ser estratégico na hora de vender, você é só um tirador de pedido. E é tudo que um grande negócio não precisa de tiradores de pedido. Hoje em dia, eu acho que não tem mais nem como, né, cara? Tirar pedido. Algumas marcas tiram pedido, né? Eu acho assim, eu acho que quando você consegue ter ferramentas e capacidade de fazer uma série de coisas que são caras e complexas, como criar marca, dominar canal de distribuição, usando até o G4 como exemplo, é óbvio que o teu vendedor no final do dia, mesmo ele sendo um tirador de pedido, ele vai conseguir vender. Então hoje, quando você olha para o G4, por exemplo, tem uma característica muito clara, a gente tem excepcionais vendedores, mas como o trabalho de topo de funil, meio de funil é muito bom, tem uma um vendedor júnior que tenha disposição, ele vai vender. Mas porque tem toda uma construção, storytelling, um background de comunicação. Exato. Porque uma coisa, irmão, Bruno, que hoje eu vejo que vender é diferente de criar negócio. Qual que é a diferença? O que significa isso? Vender, hoje, quem tá assistindo a gente, o cara com certeza viaja. Sim. O cara com certeza usa viagem no negócio dele, senão, na vida dele. Senão vai ter aquela visão do Alfredo que ele olhava pro... Uma coisa é a gente falar, cara, entra no site da Contrip, clica lá, conhece o sistema, você vai ter um software, cara, moderno,
gratuito para você gerenciar suas viagens e ainda acessar boas oportunidades. Conhece lá a parada. Cara, o cara vai entrar lá, o vendedor que atendeu o cliente sabe que o cara viaja, sabe que o cara Sim. é completamente diferente. A outra coisa, irmão, é você ter insumo para virar pro cara num evento ou para virar pro cara aqui e falar assim, cara, você sabia o quanto você hoje, por falta de governança na sua viagem, você deixa dinheiro na mesa? Você sabe, hoje, quantas passagens aéreas numa empresa média grande são compradas em cima da hora, com a pior tarifa do dia, porque não tem uma regra no sistema, o teu cara tá entrando no decolar, colocando o horário que é mais conveniente para ele ir comprando? É isso. Você sabia que, porra, a tua empresa hoje tá comprando o hotel e não tá vendo nenhuma condição de diária, não tá vendo fatura... Quantas empresas hoje médias brasileiras, fica aí a dica para você, empresário médio brasileiro, tá? Eu tenho certeza que o teu time hoje usa hotéis.com, usa Decolar, usa o site para poder comprar a passagem aérea para tua empresa. Perfeito. Ah, mas Alfredo, o que isso difere? Isso tem uma coisa. Você, empresário médio hoje, tem desafio de caixa. Você sabia que você pode pagar muitas vezes o hotel faturado? Você sabia que dependendo do cadastro que você faça, você possa pagar passagem faturada? Ou seja, o teu cara, tá, ao invés de ter deficiência tributária, ao invés de ele estar tendo prazo de pagamento, o que ele está fazendo? Ele está usando igual pessoa física, passando no cartão da pessoa física, fazendo reembolso. Ou seja, cara... Deixando dinheiro na mesa. É isso. Mais do que dinheiro. Talvez ele esteja deixando saúde financeira na mesa. Porque caixa numa empresa é saúde financeira. Tem empresa que dá muito lucro, mas ela é toda doente financeiramente. Por quê? Necessidade de capital intensivo, fluxo de pagamento de fornecedor. Uma empresa, ela ganha o jogo no caixa. Tanto é que, como é que é o playbook do 3G lá, do Beto Sucupira, do Jorge Paulo Lema, do Teles? Meu irmão, orçamento base zero, negociar bem com o fornecedor. Por quê? Porque caixa é o que vence o jogo, do longo prazo. Então, hoje, tem que olhar para o fornecedor e falar, cara, será que eu estou fazendo a melhor compra? Será que eu estou pagando com a melhor condição de pagamento? Né? Então, tudo isso no final do dia... Que eu estou garantindo meu caixa, fazendo essa compra? Porque você não vai deixar de viajar, você precisa gerar negócio. Exatamente. Você precisa gerar negócio. Tudo isso no final do dia é super importante de levar em consideração. Então, se a empresa hoje, quem está assistindo a gente, está comprando a passagem no site, está fazendo esse rolo todo, cara, ela provavelmente está deixando ali saúde financeira na mesa. Cara, eu costumo falar que pequenos e médios empresários, muitas vezes os caras, material de escritório, papel higiênico, os caras têm um modelo de compra, buscam outros fornecedores, param de comprar no Carrefour ou na Calunga e buscam fornecedores para ter previsibilidade, etc e tal, mas a viagem os caras acham que não tem que comprar. Bom, você já me encheu essa cabeçona aqui de coisa que, meu Deus do céu, espero que esteja atendendo às expectativas de vocês aí. Vamos dar um salto, porque a gente estava ali eu acho que foi muito rico a parte da visão do Alfredo voando on-board de um avião, olhando para o mundo e falando, cara, tem muito espaço. E aí a gente falou da importância de viajar para expandir negócio, expandir cabeça, horizonte, cultura e tal. E eu queria olhar um pouco de agora em diante, né? Na verdade, eu queria te fazer uma pergunta antes. O que desse Alfredo lá atrás, antes desse voo de São Paulo, para São Paulo, o que ele carrega até hoje, cara? Depois desse tempo todo aí, que você olha para trás e fala, aquele Alfredo de lá ainda vive nisso aqui. Cara, eu acho que um Alfredo com muita disposição, Isso. Um Alfredo que respeita muito as suas fraquezas e também é muito confiante nas suas, nos seus pontos fortes, sabe? Quando eu estou na minha zona de potência, eu sou muito confiante, eu tento me manter a maior parte do meu tempo na minha zona de potência. Já era assim lá? Já, acho que isso meu pai me deixou claro muito novo. Desde o esporte também me forjou muito nisso, né? Ótimo. Então, tipo, no esporte eu era um cara muito bom no ataque. Então eu era aquele cara que normalmente estaria jogando na piscina nos momentos de decisão, de fazer a diferença.
quando a gente abria 2, 3 gols, eu era o cara que tinha humildade intelectual, às vezes, de sair, ficar no banco para pessoas melhores que eu jogar na defesa. Então, o esporte que eu joguei, ele me ensinou muito sobre essa humildade. Esporte é fundamental, né, cara, para um cara de negócios, não é, cara? Competitividade, ajuda muito, né? padrão emocional. É um padrão. Todo cara, normalmente, alta performance no mundo profissional, ele normalmente tem uma relação com o esporte profissional, né? Desculpa. Não é o esporte profissional, é o esporte competitivo. Competitivo, A competição é muito saudável para desenvolver o ser humano, né? Porque no final do dia é mentalidade. A ideia, a hora de trabalho, ela é muito parecida. Todo mundo tem a mesma oportunidade, mas a mentalidade vai fazer você acreditar mais, você deslumbrar mais longe e tal. Então isso é importante. Sem dúvida. E cair em pé, né? Eu sou preta de Muay Thai e a gente aprende a tomar soco de olho aberto andando pra frente, sabe? Que o mundo dos negócios é isso, a alta performance é isso, né, cara? Mas é isso, então acho que eu, independente de tudo que eu vivi, das minhas conquistas, da oportunidade que eu tive através da minha geração com a rede social, me tornar uma referência e ganhar um poder e uma responsabilidade de ter voz para esse público empreendedor, né, para essas pessoas que querem, que acreditam e querem ter uma vida acima da média e diferente. Eu acho que cara, manter a minha ambição, continuar humilde, o Alfredo acessível de antigamente é o mesmo Alfredo acessível de hoje, independente da minha agenda e do que eu represento. Então, eu consigo enxergar muito, e as pessoas que viveram essa época comigo, elas enxergam e me dão esse feedback de, cara, tu é o mesmo cara. E eu tenho uma responsabilidade, uma agenda em honrar o meu passado. Então, eu sou muito mais apaixonado pelo meu futuro do que orgulhoso do meu passado. Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi na Vetex e que é o meu mote de vida. Mas eu tenho disciplina em honrar o meu passado. O que significa isso? Porra, um amigão meu falou, cara, você podia vir na minha convenção de vendas, mas eu não tenho budget para te contratar. Esse cara, o Zé da Guias, foi o primeiro cara a fazer uma parceria para distribuir a X-Tech naquele momento. Então eu tô indo, não pelo cachê, eu tô indo por gratidão, reconhecimento ao que ele fez. E é óbvio, eu falei para ele, pô, Zé, mas tu não consegue nem tanto. E fizemos um bom negócio. Ele entrou pro clube, eu vou lá prestigiar o evento dele. Legal. Então, assim, não é que eu vou tal, aquela coisa, sabe? Que a galera às vezes quer fazer, não, porque eu faço bem só para fingir que faz. Não, eu continuo fazendo bom para todo mundo. É bom para mim, é bom para ele, mas eu tenho uma disciplina em honrar o meu passado. Então, eu acho que carregar essa honra comigo, essa gratidão, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, que eu vejo na minha vida. Bacana esse reconhecimento aí. Alfredão, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu tava assistindo alguns conteúdos. Bom, eu acompanho muito você lá no Extremos com o Ladeirinha, enfim, eu sou do marketing, eu acho o Ladeira mega criativo e tal. Também estava vendo uma entrevista da Thay Dantas com o Caio Carneiro. E tem uma pergunta que eu queria que você falasse, respondesse aqui para a galera. Você é muito vivo e relevante nas redes sociais. Você gera muitos negócios, inclusive para a Contrip nas redes sociais. O que é mais importante, cara? Aliás, não é nem mais importante. Qual que quem deve ser mais forte, o negócio ou o CEO nas redes sociais? Por que você tá rindo, velho? Não, porque é uma pergunta interessante, e eu aprendi uma coisa essa semana, que é a força da palavra, né? No ponto de vista de a gente... eu carrego hoje uma responsabilidade de tomar muito cuidado com o que eu falo, porque eu sei que muita gente vai tomar aquilo como verdade e talvez como o único caminho. E não existe único caminho, e não existe a verdade absoluta. Então, o que eu acho, tá, Brunão? Eu vou te falar sobre esse tema de uma forma bem transparente e dar minha opinião. Eu acho que hoje, o mundo, e principalmente no Brasil, existe uma avenida de crescimento chamada Founder Lead Growth, que é através de conteúdo, de autoridade,
de se você tornar uma referência no teu mercado, independente do número de seguidores que você tem, aquilo ali se transformar numa ferramenta de negócio para você fazer parceria, para você marcar reunião. Então não é sobre ter seguidor. Perfeito. O fato de você ser uma referência na tua cidade, no teu setor, no mercado e no Brasil, te faz ter mais facilidade de conseguir acessar pessoas, lugares, e isso automaticamente aumenta a possibilidade de negócios. Então não é sobre ter 1 milhão de seguidor, não é sobre... Seguidor é métrica de vaidade, né? Não é sobre isso. Tem muito cara que eu conheço que, pô, não é que ele tenha muito seguidor, mas eu sei que ele é uma referência no mercado, eu sei que ele tem uma força, e esse cara, se me mandar uma mensagem, eu vou atender, eu vou receber. Por quê? Porque ele é relevante. Perfeito. Então, turma, o segredo não é ser conhecido, é ser reconhecido, é ser relevante. Só que, óbvio, hoje, qual é o canal mais democrático para se construir relevância? Instagram, LinkedIn, YouTube. Tanto é que hoje, se você pegar um cara famoso no Instagram e um cara famoso no YouTube, o famoso do YouTube tem muito mais relevância do que o famoso do Instagram. Assim como o famoso do Instagram tem muito mais relevância do que o famoso do TikTok. Perfeito. Então, o segredo está em você conseguir ir construindo esses canais para que você se torne cada vez mais relevante em diferentes canais com diferentes públicos. Agora, tudo isso sem você ter relevância no evento do teu segmento, na imprensa, te faz só ter audiência e não ser alguém relevante. Ou seja, o segredo é você se tornar voz do seu mercado. Perfeito. É isso que vai fazer diferença. Beleza. Então, hoje, o que eu acho sobre a marca tem que ser maior, o empresário tem que ser maior? Eu acho que o empresário ele tem que se tornar um ativo da empresa. Você não precisa fazer o Nando, o garoto do Adib, ele não precisa se tornar o garoto propaganda da CIMED. O Adib virou um canal, o Adib virou um produto. O Adib hoje é uma marca. Que é um ativo da CIMED. Troca associação e atribuição com a CIMED. Mas ele virou uma marca. Uma marca que tem associação com a Louis Vuitton, que ele usa sempre. Uma marca que tem associação com o avião que ele usa sempre. Uma marca que tem associação com a Lamborghini, que ele tem lá com os carros. O relógio dele. Então, o Adib virou uma marca que tem associação com outras marcas e que ele troca também associação com a CIMED. Perfeito. Assim como nós no G4 também, né, no nosso negócio ainda tem mais características, nos tornamos um ativos do G4. Um canal e um ativo do G4. Mas se você entra no meu Instagram, a identidade visual não é a do G4. Não. Entende? Perfeito. Então, eu acho que hoje... Até para você estar aberto para outras marcas. É um fato. Hoje, uma pessoa ela tem uma avenida de crescimento muito maior, muito mais rápida, muito mais orgânica do que uma marca. Perfeito. Então é natural que uma pessoa ela vai conseguir trilhar essa jornada muito mais rápida e tal. No G4, por exemplo, a gente decidiu do G4 se tornar maior do que a gente. Então isso fez com que, estrategicamente, a gente deixasse de fazer algumas coisas para o G4 passar a nossa marca e ele se tornar uma marca maior do que a gente. Então é muito mais a gente como canal crescendo e construindo o G4 do que o G4 como canal crescendo e construindo a gente. Ou seja, hoje o meu desafio é como eu cresço o Alfredo. Não é como eu uso o G4 para crescer o Alfredo. É como eu cresço o Alfredo e como o Alfredo joga crescimento para o G4. E sempre foi assim? Sempre o G4 cresceu mais do que Alfredo na Do Itália? Porque lá atrás foi uma decisão nossa fazer o G4 ser maior que a gente. Legal, legal. Ele continua à frente. Então eu acho e eu falo para todo mundo, cara, hoje realmente existe uma oportunidade para pessoas que querem se transformar em referência, que querem construir audiência, e isso aqui vai ajudar você a fazer network, a estar em eventos, a sair na imprensa, a abrir uma série de oportunidades para você e, consequentemente, depois, como é que você gera essa oportunidade para o seu negócio. Ah, mas esse é o único caminho? Não é o único caminho. Esse é um caminho hoje que está na moda, que é mais barato e que, né, é democrático. E é de fácil consumo, né, cara? É de fácil consumo. Mas eu explico isso. Você se tornar um canal da tua empresa, você se tornar uma marca,
é completamente diferente de você se tornar o garoto propaganda do teu negócio. Perfeito. Perfeito. Porque essa marca vai alcançar muito mais do que, enfim, você sendo garoto propaganda de uma única marca. Então são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa é o Bebel tá lá no site da Contrip, tá lá nos posts da Contrip, Sim, tá no Instagram da Contrip e ele tá fazendo tudo da Contrip. sim. A outra coisa é o Bebel utilizar do bastidor dele, do network dele, do conteúdo dele, das ideias, da reflexão, do hobby dele, para ele construir audiência, para ele se posicionar, para as pessoas conhecerem ele, para as pessoas se conectarem com ele e automaticamente as pessoas conhecerem a Contrip por causa dele. E, obviamente, ele, dentro do contexto da Contrip, ele tá lá, é a Contrip se associando, se atribuindo dos Sim. valores, princípios e conteúdo dele para também falar com o cliente dele. Então, assim, eu uso um Petrus para fazer conteúdo, me posicionar, atribuir marca e gerar relevância e audiência no meu Instagram. Mas o G4 nunca vai fazer isso. Entendi. Isso aí. Vamos falar um pouco da pauta que a gente fugiu muito e eu acho que está muito mais interessante. Vamos falar de criatividade e IA e entender o que está acontecendo, né? Eu, como CMO, penso muito na criatividade, penso muito em escalabilidade. Eu acho que a IA, enfim, hoje ainda é uma ferramenta para escala de processos, de produtividade e tal. E acho que a criatividade é fundamental. Criatividade para novos rumos, direcionamentos, para engajar, para levar conteúdo relevante, para entender, estudar muito o seu target, entender o que ele realmente precisa, para onde você pode contribuir para ser relevante para ele. Então, esse increasement, né, que é a primeira frase que você trouxe lá do Bill Gates, que é, cara, eu vou agregar valor para esse cara produzir mais, para eu ser relevante para ele. Por isso até da ideia do onboard, de trazer você, enfim, você porque é advisor, parceiro, mas para trazer valor para esses caras, para os nossos clientes. Por isso o Contrip Insights, tudo pensado em, cara, eu preciso te ajudar a fazer mais negócio. E se eu te ajudo a fazer mais negócio, eu estou te ajudando a crescer, fazer grana, e você vai me considerar sempre. Agora, com a IA, qual o impacto, cara? Você acha que a criatividade vai acabar? Inteligência artificial vai substituir? Como é que você vê isso? A criatividade, ela só tem valor quando ela sai do papel. É isso mesmo, senão vira delírio, né? Então não adianta a inteligência artificial te dar uma série de ideias, não adianta a inteligência artificial te falar o que tem que fazer se você não pegar aquilo e não transformar aquilo em execução. Então, eu acho que, obviamente, a inteligência artificial, ela está cada vez mais tanto apoiando o lado intelectual, então ela tem um papel de apoio e suporte para o lado intelectual, de expansão do lado intelectual, e ela está na parte operacional também trazendo muita coisa bacana de processo, de ela fazer, de texto, de arte, de vídeo, né? Ela está com escala de produtividade. ela tá exatamente. Só que no final do dia, tudo isso sem uma estratégia é apenas uma porrada de ideia sendo executada. Delírio, né? Então, eu acredito que o tático ele vai ter uma valorização muito interessante nos próximos anos. Você conseguir conectar essa execução, conectar todos esses acontecimentos para construir uma estratégia, para ter um plano, para aquele plano conseguir ter contexto, ter coerência, fazer sentido, vai no final do dia se tornar uma coisa muito poderosa. Então, desde que o mundo é mundo, pode existir inteligência artificial ou não, o valor da ideia está na execução. Então, o valor da ideia está na execução. Então, todo esse suporte, toda aí, o que eu posso fazer para o meu cliente, assim, meu irmão, se tu não meter a mão no telefone, se você não ligar para o teu cliente, se você não fizer um evento, se você não estiver lá, se você não meter um sorriso no rosto, se você... A inteligência artificial... Então, assim, óbvio, várias coisas vão ser transformadas, assim como aconteceu no surgimento do papel, assim como aconteceu no surgimento do fax, do bip, da internet... Então, óbvio, as coisas estão indo para uma nova geração, isso é óbvio. Eu estava vendo um dado ontem, cara. A OpenAI vai faturar 10 bilhões de dólares de ARR, de receita recorrente anual. Cara, isso é muito bizarro. Uma empresa que, do outro dia,
ter 10 bi de receita recorrente anual. Tá? Tipo assim, é muito bizarro. Vai contra o que o Sam Altman tinha comumente, inicialmente, né? E gerou todo aquele conflito. E aí ele voltou, enfim, porque a OpenAI era para ser open source, né? E aí ele voltou e falou: não, vamos fazer dinheiro com isso aqui, vamos fazer dinheiro, vamos fazer dinheiro. produtos e tal. Então, assim, eu acho que, obviamente, todo mundo tem que estar conectado com esse mundo. Esse mundo é um hábito, não é uma ferramenta. Perfeito. Acho que eu tive uma dica do Mariano do Vetex Day muito incrível. O Mariano virou e falou: cara, se o chat GPT ele não tá na tua barra fixa aqui, meu irmão, você tá usando menos do que você deveria. Então, bicho, a realidade é que a gente precisa aprender a usar, a gente precisa trazer isso pro nosso hábito e lembrar que tem essas duas coisas. Tem o suporte intelectual, que, porra, aqui tem muito valor aqui dentro, Perfeito. tá? E tem o lado operacional, aonde, porra, ele vai fazer muita coisa operacional pra gente de forma muito mais rápida, muito mais prática. Agora, como é que você conecta tudo isso para que faça sentido em uma estratégia, em uma visão? Aí vai ter um poder, uma valorização do tático bem interessante. Essa é o meu ponto de vista sobre o assunto por enquanto. E obviamente, isso vem se lapidando conforme eu acesso mais informação. Agora, fala pra galera, como é que você vê o gestor de negócios na era da IA, onde ele precisa... Na verdade, é que eu quero dar mais esteira e estrada para esse tema que você trouxe aqui, que o valor da ideia está na execução e tal. Para onde o dono do negócio, o empreendedor, médio empreendedor, pequeno empreendedor, médio empresário, para onde ele tem que se desenvolver nessa era da IA? Mas ele continua um líder, porque o ser humano vai operar a IA, etc e tal. Mas aonde ele precisa se desenvolver para conseguir juntar todos esses, conectar todos esses dots aí e continuar a escalar os seus negócios? Cara, eu acho que o desenvolvimento sempre vai ser sobre pessoas. Mesmo na era da IA. Inclusive na era da IA. Perfeito. Porque quem vai operar a inteligência artificial? São pessoas. Quem está botando o input na inteligência artificial? São pessoas. Então, no final do dia, as pessoas vão ter papéis diferentes. Como vai ser manter as pessoas motivadas? Como vai ser as pessoas continuarem se desenvolvendo? Eu acho que isso vai ser uma parada muito interessante. Teve um amigo meu, Tio Uli, que fez um post agora no G4 pelo Brasil, muito interessante, irmão. Do fundo do coração, assim, eu achei muito interessante. Aqui, ó, ele fez um post até sobre mim, né? Ele falou: conheço o Alfredo para mais de 20 anos. Hoje tive a oportunidade de vê-lo entrevistando o Luciano Huck e fiquei pensando como ele pode ser uma figura tão acessível, conectada com as pessoas no 1 a 1, ao mesmo tempo que desenvolveu uma autoridade absurda através das várias histórias de sucesso que vão desde a venda da sua primeira empresa até a construção do seu case no G4. A maior lição que eu saio do G4 pelo Brasil é mais uma confirmação de que o sucesso duradouro não é por acaso. Como ele mesmo disse, marketing é comportamento codificado na matemática. Mas no caso dele, essa humanidade foge um pouco da lógica, que nem mesmo uma IA poderá substituir. Então, no final do dia, a IA vai apoiar muita coisa, mas tem muita coisa também que ela não vai substituir. Ela não vai substituir o sorriso no rosto de um vendedor. Ela não vai substituir uma conversa olho no olho. Ela não vai substituir aquele vendedor que tem a capacidade de olhar para o cliente e sentir que ele está querendo comprar o produto, mas que ele não está confiante, ele não está gostando. Ela não vai substituir muita coisa que é o nosso desenvolvimento de décadas, é a nossa experiência de vida que forja a gente aquele conhecimento. Ela não vai criar rapport, ela não vai criar empatia. Então, existe um conhecimento que vem da experiência de vida de cada um. Esse conhecimento autêntico, legítimo, ele provavelmente não vai ser substituído por inteligência artificial. Aquela energia que determinadas pessoas carregam, que quando você está perto delas, você se sente mais aberto, você se sente mais feliz, você se sente mais empolgado, você se sente mais confiando, isso não vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu sei porque eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que é relógio. Né? Os meninos da Private são pessoas que eu gosto de estar perto deles. Eu tenho uma agenda mais caótica que eu conheço. Cara, eu gosto de arrumar, às vezes, meia hora, 1 hora e ir lá no ambiente que eles criaram para dar risada, para trocar uma ideia com eles,
porque a postura deles, a conversa, o estilo que eles vivem, a forma como eles tratam as coisas, de certa forma, me passa uma mensagem, me passa uma energia muito mais importante do que, às vezes, um livro, do que, às vezes, alguém pode falar para mim. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu acho que isso a IA não vai substituir. A contextualização, a vivência, viver, né? É o transbordar mesmo. Da relação humana, tal. Essa é a minha visão. Ela vai te dar mais racionalidade, ela vai matematicalizar, ela vai te dar lógica, ela vai, cara, te dar muito input poderoso. Ela vai ter muito Ela vai mudar o jogo, ela já tá mudando o jogo e sim, ela vai ser. Mas a gente também tem que olhar para muita coisa que não vai mudar. Você não vai escolher a esposa que tu vai casar por causa da inteligência artificial. Não, botar os dados lá. Pelo menos eu acho que isso pode até acontecer, mas vai ser daqui a 50 anos, 100 anos, sei lá. Mapear o perfil ideal. Mas, por exemplo, para mapear o perfil ideal de cliente, para analisar dados, eu acho que a IA consegue. Acho não, eu uso até. A gente usa para buscar o ICP, enfim, Persona, etc. A gente já usa muito aqui no grupo. Eu sou CMO de algumas marcas do grupo Contic, a Contrip uma delas. A gente usa muito nesse sentido. Mas ela vai ter até repertório, mas ela não vai ter o conhecimento. O conhecimento do one-to-one, perfeito, que você traz. E que mais, cara? Eu acho que era isso. Acho que a gente construiu boas histórias aqui pra galera. Se agregou, como sempre, muito. Quero te agradecer, quero te parabenizar e desejar muito sucesso, mais ainda sucesso. Agora nessa nova fase no empreendimento da sua filhota. Eu sou pai de um moleque de 6 anos e eu sei o quanto isso transforma muita coisa. E é só potência, meu velho. Vem com potência. Quero agradecer por estar aqui no primeiro episódio, nos honrar com isso. Quero dar um spoiler aqui para a galera. A gente vai fazer um grupo exclusivo para clientes Contrip, para alguns clientes Contrip, C-level, donos, empreendedores que atingirem um certo nível de faturamento, de vendas, de compras na Contrip. Vocês vão ficar sabendo das regras todas nas redes sociais da Contrip, é só quando a gente lançar vocês vão ver. Onde chama Key Group. Esse grupo ele vai ter o Alfredo Soares como advisor. É um grupo para vocês trocarem ideia, para vocês oxigenarem negócios. É uma comunidade chamada Key Group. Ficamos muito honrados de ter você como embaixador, como advisor e proporcionando isso para essa galera. Quem me conhece sabe a minha história com viagem tá desde o meu primeiro momento que eu comecei a... Você contou aqui, pô. Exponencializar meu sucesso com eventos, palestras. Foi a principal ferramenta de crescimento do meu negócio na época da X-Tech. Até hoje tá no meu dia a dia. Eu faço mais de 100 viagens por ano. E para mim é uma honra muito grande poder ser parceiro, advisor, embaixador, amigo dessa empresa que está trazendo um nível de maturidade quando o assunto é viagem para pequena e média empresa do Brasil. Né? Então, você que é empreendedor, você que é empresário, a Contrip vai elevar o nível de maturidade que a sua empresa utiliza a viagem como ferramenta de negócio. Então, não é só sobre sair viajando, mas viajar e transformar aquela viagem métrica em indicador, poder entender exatamente o quanto você e a sua empresa têm utilizado viagem para fazer bons negócios e prosperar com a sua marca, crescer o seu negócio, se relacionar com seus clientes. Então, estamos juntos. Espero que vocês acessem aí o site, conheçam como Contrip Viagens pode ajudar a sua empresa a elevar o nível de maturidade do seu negócio. Tamo junto aí e bora vender. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Conta com a gente.